subsídios. Queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo, louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DBD. Nessa oportunidade estamos aqui para mais uma aula, desta feita a aula da classe dos jovens, a aula da classe da juventude, aliás dos jovens. Estamos no terceiro trimestre, estamos estudando sobre Daniel na cova dos leões, exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho em nossos dias. O que são as 70 semanas? Estudos, oração e 70 semanas. Nessa lição estaremos estudando um assunto muito pertinente que nos leva aí a uma reflexão ao tempo do fim. Na verdade, o livro de Daniel é um livro também, um livro escatológico. E quando vamos fazer essa tratativa, nós vamos ver Daniel primeiro começando com um período de oração, estudos, oração e as 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas têm sido ao longo dos anos, dos séculos, debatida das gerações que têm se passado ao longo do tempo. E o texto é muito objetivo quando faz a tratativa, tá certo? Nós vamos observar sempre perguntas como esta. Se Deus já decretou tudo, todas as coisas, e Ele já sabe de antemão tudo que vai acontecer, por que orar? A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre essa questão. Jonas, por exemplo, pregou sobre a destruição de Nínive e o povo se converteu. Deus suspende o mal e poupou o povo. Abraão orou por Sodoma e quando Deus estava destruindo a cidade, lembrou-se de Abraão e salvou a Ló. O Pentecoste foi promovido mas os discípulos, o Pentecoste foi prometido, mas os discípulos o aguardam unanimemente a presença, perseverando em oração. Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja e a Bíblia nos ensina a orar. Então esses três temas, oração, palavra, oração e as 70 semanas, é o tema dessa lição. Estudos, oração e as 70 semanas. Lição de número 12, já estamos finalizando. Nós vamos observar que no ano 586 a.C., Nabucodonosor havia levado aí Judá para o cativeiro. Daniel foi levado para a Babilônia aos 14 anos. Agora ele tem 82 anos. Observe, 14 para 82, temos aí uma quantidade de anos considerável. Então, encontramos aí no ano 536 o primeiro de Dário, o Medo. Daniel orou quando era adolescente. Daniel 1 orou com seus amigos. Daniel 2 orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas para Jerusalém. Daniel aqui no capítulo 9 podemos observar o decreto. Ele ora, o decreto de Deus era que o cativeiro seria de 70 anos, mas a determinação de Deus passaria pela oração de quebrantamento do seu povo. O tema da lição nos diz assim, o texto principal: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Daniel 9, verso 24. O resumo da lição diz: Deus revela os seus planos aos fiéis, mas os fiéis devem buscar entendimento, pelo povo da promessa. Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Nós precisamos entender, o objetivo dessa lição é aprender com a postura de Daniel de estudo e oração, diante da profecia, por exemplo. Compreender também a revelação de Deus sobre o futuro de Israel e entender o teor da profecia das 70 semanas. E eu vou colocar aqui do lado
o gráfico das 70 semanas, tá certo? Muito bem, isto posto, nós vamos observar no texto Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 4, versículo 20 a 24, diz assim: no primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro dia do ano, do seu reinado, eu, Daniel, aprendi pelos livros, que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande, tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. No verso 20 do capítulo 9 diz assim: estando eu ainda falando e orando, confessando meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda, falando em oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No versículo 23 do capítulo 9 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Isso, para tu declarar, porque eis muito amado, tomado posto, foi bem sentido na palavra, e tende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e sela a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Muito bem, essa temática, principalmente esses últimos versículos aqui, tem sido o tema de muitos movimentos religiosos, né? Principalmente os apocalípticos, né? E faz uma celeuma danada acerca do assunto. Antes de tudo, Daniel tinha buscado na palavra e estava orando a Deus. Então a visão só surgiu por causa do embasamento que ele tinha na palavra e na oração, ou seja, no quebrantamento, buscando o que Deus tinha para aquele povo, né? E por isso que o Senhor lhe deu a visão, né? Quando vamos fazer a tratativa dessa questão, podemos observar em larga escala sobre essa questão de Daniel capítulo 9. É muito básico o texto, mas não é básico a questão da interpretação, mas precisamos ler o contexto, né? Conforme ele já citou até Jeremias aqui, né? Quando ele sai falando, ele fez uma citação de Jeremias, e assim sucessivamente. Quando ele diz que viu nos livros, né? Ou seja, ele estava estudando, era estudioso, né? Daniel não vivia falando o que não sabia. Daniel tinha entendimento sobejo sobre os planos e os projetos que o Senhor Deus tinha para ele, né? E observando toda essa tratativa, nós vamos dar uma ênfase nesses textos bíblicos, né? Podemos observar, como eu já disse, no primeiro de Dário, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, né? O decreto de Deus era que o cativeiro seria de 70 anos, mas a determinação de Deus passaria pela oração de quebrantamento do seu povo.
aqueles anos de cativeiro ainda não tinha trazido quebrantamento ao povo. Veja bem como é que era a cerviz do povo, do coração duro, né, que não estava aprendendo, não estava entendendo todo o processo de Deus, né? No versículo 1, no primeiro ano de Dário, né, de Assuero, fala as potências mundiais aqui, retrocede da vista. Israel e a salvação vem pelo Messias prometido, né? São os assuntos da revelação do texto. Israel naturalmente esperava a salvação do fim dos cativeiros. Daniel, portanto, informa de que após os 70 anos de cativeiro, 70 vezes 7 deve decorrer aí, em que assim o Messias não viria em glória, mas como os judeus poderiam por mal entendido esperar nas profecias anteriormente, mas morrendo poria fim ao pecado. Este nono capítulo, no capítulo 9, a profecia messiânica fica entre as duas visões do anticristo, do Antigo Testamento, mas para confrontar os sábios. No intervalo aí entre Antíoco e Cristo, nenhuma revelação adicional era necessária. Portanto, como a primeira parte do livro, assim no segundo também, Cristo e o Anticristo em conexão com esse tema, né? Primeiro de Dário, que era Xerxes II, cujo nome Ciro, seu sobrinho genro e sucessor, tomou a Babilônia em 538, conforme já disse, né? A data desse capítulo é, portanto, 537, né? Um ano antes de Ciro, no caso, né? Permitir que os judeus, antes que Ciro permitisse que os judeus retornassem do exílio. Então, esses 79 anos, por exemplo, depois de Daniel de ter sido levado ao cativeiro. Daniel, ele tinha ido para lá aos 18 anos, 14 anos, e já tinha aí 82 anos, né? E assim sucessivamente. Então, essa particularidade é interessante. Daniel permanece firme naqueles 68 anos de cativeiro que ele viveu, foi provado, mas nunca sucumbiu ao pecado. Algumas vezes preferiu a morte do que pecar contra Deus. Daniel honrou a Deus, né? E a Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. Agora, no Império Medo-Persa, é o segundo homem mais importante. Nem as provações e nem a promoção o corromperam. Isso é interessante, jovens. Nem a promoção e nem a luta, né? E nem nada disso corrompeu Daniel. Nada disso. Nem a promoção e nem as provações corromperam Daniel. Quando ele estava na prova, ele continuou firme. Quando ele foi promovido, já tinha saído daquela situação de provação, ele continuou firme, honrando a Deus. Então, Daniel foi um homem dedicado à palavra, ao estudo da palavra, e nós vamos nesse capítulo 9, que Daniel, estudando os livros, tinha visão, mas nunca abandonou a Bíblia, né? Nunca abandonou. Ele examinava os rolos do livro de Jeremias, quando descobre a profecia falada do cativeiro e da libertação, lá em Jeremias capítulo 25, no seu verso de número 8 a 11. Então, ele passou por ali também, Jeremias 29, no seu verso 10 ao verso 14. Então, a vida de Daniel é construída sobre dois pilares importantes. Quais os pilares, pastor? Professor? Oração e palavra. Os dois pilares é oração e palavra, não é? E nós vamos ver que a influência da palavra de Deus na vida de Daniel trouxe a ele uma consistência sobremaneira que nas duas, tanto na aprovação como na promoção, ele não teve dificuldade de entender e de saber e de buscar o projeto de Deus para a sua vida, né? Para toda a comunidade de Babilônia foram os livros que conservaram sua tradição, sua teologia e sua adoração, né? A sua adoração íntegra e viva e fiéis ao Senhor. Ele então não tinha templo algum. Havia com certeza algumas vozes proféticas vivas que ele permitia, que ele podia trazer uma palavra direta. No caso, Daniel, ele trabalhou Jeremias, né? A nova
a nova da parte do Senhor. Ele tinha essa palavra nova do Senhor sempre, que lhe animava, lhe renovava. Sua principal inspiração, porém, vinha do estudo, a leitura e a interpretação das Sagradas Escrituras. O comentarista é o Ronald Wallace. Ele trabalha essa proposta, e muito interessante. Foi nesse período do cativeiro que surgiu aí as sinagogas, os locais em que os judeus se reuniam para estudar a lei de Deus, né? E desde essa época as sinagogas exercem um papel fundamental na vida religiosa do povo judeu. Jesus e seus apóstolos frequentavam as sinagogas e elas foram estrategicamente fundamentais no processo da evangelização em todo o mundo, né? Olha só que fator importante. No versículo 2, nós vamos ver aqui o filho de Assuero, que era chamado de Astiages, por Xenofonte, né, caso. Assuero era um nome comum em muitos reis do Medo-Persa, né? Então, posto por rei, a frase implica aí o rei Dário devia o reino não a sua própria coragem, né, mas as outros, em si, a saber, Ciro. No verso 2, diz no primeiro ano Daniel entendeu pelos livros, conforme vimos, né? E Daniel tinha essa convicção, né? No versículo 2, o texto diz que ele entendeu pelos livros o número de anos os quais o Senhor falara ao profeta Jeremias que havia de acabar a desolação de Jerusalém em 70 anos. Daí ele vem buscando tudo isso. Daniel, em sua preparação para a oração, nos ensina aí 4 coisas importantes nessa preparação, né? Ele nos ensina fatores preponderantes. Em primeiro lugar, ele ensina uma busca intensa. Ele voltou o rosto para o Senhor. Isso demonstra que a intensidade de sua vida de oração. Ele tinha uma vida de oração metódica, regular, mas agora esse homem se concentra em oração, né? E em segundo lugar, nós vamos ver um fervor clamoroso, um clamor forte, um clamor consistente. Em primeiro lugar, temos aí a busca incessante. Em segundo lugar, o clamor fervoroso. Então Daniel ora e suplica. Não era só orar, ele orava e suplicava. O decreto de Dário leva a ser mais enfático em sua oração e clamor. Em terceiro lugar, havia uma urgência inadiável. Uma urgência inadiável. Não é diferente de hoje, não. A oração hoje já virou voz protocolar, mas não se prostra tanto assim como com esse propósito. Precisamos ter foco, ter propósito na oração, né? Então, em terceiro lugar, era uma urgência inadiável. Daniel ora e jejuma, ou seja, quem jejuma tem pressa, né? Quem jejuma não pode protelar. Daniel tem urgência em seu clamor. Ele falta apenas mais 2 anos para cumprir a profecia, mas ele não titubeou. Aí nós vamos ver que a oração feita por Daniel contém pontos importantes dentro de uma oração. Ele começa adorando a Deus, e Daniel se aproxima de Deus com santa reverência. Santa reverência. Ele se aproxima de Deus, né? E assim sucessivamente. No versículo 2 que nós lemos, nós temos entendido nos livros, em vez disso, cartas, isto é, cartas de Jeremias, no versículo capítulo 29, verso 10, para os cativos da Babilônia. Também Jeremias 25, versículo 11 e 12, né? E vamos ver Crônicas, capítulo 36, no seu verso número 21, Jeremias 30, verso 18, e Jeremias 31, verso 38. Então as promessas de Deus são a base sobre a qual devemos, como Daniel, ter certeza de esperança e não parar de tornar nossas orações desnecessárias para encorajá-las, né? E tem gente que trabalha, espera tanto e começa a se menosprezar, que Deus não está respondendo, que Deus não está falando, que Deus não está ouvindo as orações, né? Então podemos observar isso, que não é relevante essa situação. Nós vamos observar Daniel se aproxima de Deus com santa reverência, né?
E o texto diz que sua oração não era daquela tipo que chamava Deus de paizinho, tão popular como hoje, né, que descreve a intimidade. Outros chamam Jesus lindo, lindo, lindo é, e tem tanta lenga-lenga, mas obedecê-lo é que é bom, é que é difícil. Precisamos obedecer ao Senhor e deixar de muito protocolo, né? Deixar de muito protocolo. Mas podemos observar que a intimidade na verbalização, na distância da comunhão, Daniel tinha intimidade com Deus, né? Mas conhecia a majestade e a grandeza de Deus. Não tinha esse negócio de relativizar a Deus. Não tinha esse negócio, né? Ele tinha certeza da majestade, da grandeza, por isso o reverenciava, né? A confiança filial não é inconsistente com a profunda reverência. Daniel ora a Deus por causa de sua fidelidade, né, ao pacto. Ele pode confiar em Deus por saber que Deus é fiel à sua palavra, porque ele tinha conhecimento da palavra. No versículo 3, assim: então dirigiu meu rosto ao Senhor para buscar com oração, rogos, jejum, sacos e cinza. Então, dirigir o rosto aqui, ele descobre que o tempo da libertação prometida não estava longe, né? Como não havia nada que indicasse um fim rápido do cativeiro opressivo deles, e ficavam aí muito afligidos a partir e pediu a Deus sinceramente para colocar o fim rápido, né, nessa questão. Mas suas próprias palavras demonstram que ele orou, suplicou, jejuou, vestiu seu seu corpo com saco e cinza da sua cabeça. Ele usa esse tipo de oração prescrita por Salomão, né, uma oração de dedicação ao templo, como Salomão. Ele usa o mesmo formato ali, ok? E no versículo 4 diz: orei ao Senhor e declarei dizendo: ó Senhor Deus grande e terrível, que guarda o pacto e misericórdia aos que amam, né? E guarda os seus mandamentos. Ele faz essa tratativa. Nós pecamos, cometemos erros, agimos perversamente, fomos rebeldes por termos nos desviado dos teus mandamentos. Ele ora por ele e ora pelo povo, né? Pelos irmãos ali. Em primeiro lugar, Daniel faz uma confissão coletiva, né? Ele faz de uma forma abrangente, conforme vimos no texto. E em segundo lugar, Daniel faz uma confissão específica, né? Dessa confissão específica, nós temos aí essa coerência de Daniel, de que ele e o povo de Israel, precisava do perdão de Deus. Ele não faz confissão genérica. Daniel usa vários termos para expressar o pecado do povo. O pecado, iniquidade, procedimentos perversos, rebeldia, desvio dos mandamentos e juízo. Então, aí temos aí a desobediência, ele trabalha a transgressão da lei e o procedimento perverso, né? Em terceiro lugar, Daniel faz uma confissão sincera. Daniel está coroado de vergonha, ou seja, corado de vergonha, como se dissesse hoje, está vermelho de vergonha. Ele sabe que os males que vieram sobre o povo foram provocados pela desobediência e pela rebeldia do povo. Então o pecado traz opróbrio e vergonha, dor, humilhação e derrota. Daniel reconhece as aflições do povo, não só por causa do seu pecado. Por isso Daniel é justo em castigar o seu povo. Deus é justo em castigar o seu povo, né? Daniel entende, dentro desse contexto, que o mal veio sobre o povo por causa do seu pecado, né? Deus já havia alertado o seu povo desse perigo, mas a despeito da maldição de vir, do mal chegar, o povo ainda não havia se quebrantado. O povo tinha entendido, não tinha entendido nem mesmo a voz do chicote de Deus. Meu Deus do céu, ele não tinha entendido a voz do chicote de Deus. Em último lugar, quarto lugar, a base aqui que estamos trabalhando, nós temos Daniel. Em sua confissão, ele reconhece a ingratidão do povo. Deus tirará Israel do Egito com mão forte e poderosa, realiza tantos milagres e providência em sua vida, e engrandece os olhos das nações. Mas Israel, em vez de agradar a Deus, rebelou-se contra ele. Depois de confessar os seus pecados e os pecados do seu povo, Daniel faz uma súplica a Deus. Seus pedidos foram específicos, né?
Então você pede tanta coisa e você não sabe o que está querendo, né? Você precisa ser específico. Daniel pediu a Deus por Jerusalém e pelo Monte Santo. Ele pediu pelo templo assolado e pela cidade que é chamada pelo nome de Deus, né? Seus pedidos são urgentes. Daniel tem pressa, ele não pode esperar. Ele pede a Deus urgência na resposta. Seus pedidos são tão importunos no seu versículo 15 a 19. No versículo 15 ele diz: já fizeste grandes coisas por este povo, não o farás de novo? Não peço algo novo, mas que já fizeste no passado. No versículo 16 ele diz assim, Daniel diz: a tua cidade é o teu monte santo. Não devereis, portanto, fazer algo por eles? E o teu povo que está sendo desprezado ficará muito impassível. Ficará Deus impassivo? No versículo 17 ele diz: o teu santuário é o único lugar que escolheste para a tua habitação. Deixará tu esse lugar desolado para sempre? São as questões que Daniel faz. No verso 18 ele vai dizer assim: a cidade chamada pelo teu nome. O apelo de Daniel aí não é para que Deus simplesmente libertar o seu povo, mas para que faça por amor do seu nome. Bendito seja o nome do Senhor, pelo amor do seu nome. E assim sucessivamente. Podemos observar de forma contundente como Deus trabalhou e por meio da oração de Daniel. Daniel prossegue. E agora nós vamos ver que ele descobre, ao examinar Isaías capítulo 29, versículo 10 e 14, ele descobre que o cativeiro babilônico era a duração de 70 anos. Também no capítulo 9, Daniel faz a citação de uma grande oração que adorou o Senhor e que fez sua confissão dos seus pecados. Finalmente, ele recebe uma grande revelação acerca das 70 semanas que havia de vir sobre o seu povo. Quando vamos examinarmos o texto, veremos alguns pontos importantes desse aspecto da oração que move o céu. Se ele não se prostra, se ele não busca, ele não teria a revelação de Deus, tá? Então, nós vemos aqui o estudo da intercessão, já passamos por aí. No seu tópico de número 2 da lição, Deus revela o futuro ao seu povo. Aí vem a resposta das orações, né? Que podemos tratar aqui, a oração respondida prontamente por Deus, pelo céu, né? A resposta foi pronta, imediata. Ele pediu urgência e a resposta às suas orações. Daniel 9,19 diz que somos informados que Deus, enquanto Daniel orava, a resposta chegou. Nós vamos ver isso no seu verso de número 20 e 21. Esta é a promessa de Deus. E acontecerá que, antes de clamarem a eles, responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, no seu verso 24. Gabriel informou a Daniel que logo que ele começou a orar, Deus já despachou o seu pedido. Bendito seja Deus. Então, a oração não é propaganda. A oração não é sobre propaganda. A oração é sobre a nossa carência de perdão. A oração é sobre a nossa a fidelidade de Deus, é sobre as promessas de Deus. A oração é a chave que abre. Não, isso é tudo frase. A oração é reconhecer que nada somos e que Deus tem a resposta para as nossas necessidades e Deus tem o louvor para a nossa exaltação, né? Então a resposta de Deus veio por intermédio de um anjo chamado Gabriel, o mensageiro de Deus, que assiste no trono de Deus. Os anjos são espíritos ministradores, como está escrito, a favor dos salvos, né? Então eles confortaram a Jesus no deserto. Ezequias orou e o anjo derrotou os exércitos assírios. Cornélio orou e o anjo orientou para enviar o seu mensageiro a Pedro. A igreja de Jerusalém orou e o anjo foi enviado à prisão para libertar Pedro. Elias orou para que Deus abrisse os olhos do moço, a fim de ver as hostes de anjos que estavam acampando ao seu redor. Então a resposta de Deus, ela transcendeu o pedido de Daniel. Ela foi além disso. Ele pediu pela cidade e Deus em resposta revelou acerca do próprio Messias. Aí vem a questão das 70 semanas, que é tão debatida de forma até desnecessária, né? Uma oração feita por alguém amado no céu,
Daniel tinha essa característica, né? Porque Daniel era amado no céu, foi ouvido de forma rápida, contundente. Então, a oração aos anjos, né? Não é aos anjos. Daniel orou a Deus, né? Está na nossa revista aqui. A revelação das 70 semanas, ela é proposta no tópico de número 2, né? Tim LaHaye e Ed Hudson, na Enciclopédia Popular de Profecia da CPAD, o comentarista usou e bebeu dessa fonte aqui, tá certo? A mensagem de explicação do anjo revela aí um tempo determinado das 70 semanas para o seu povo, fazendo uma contagem histórica da profecia de Jeremias. Daniel compreendia que o cativeiro estava terminando. Isto viria a se cumprir por intermédio do decreto de Ciro, não muito tempo depois. Contudo, o anjo dá um entendimento mais profundo, né, e apocalíptico das 70 semanas, que já se aplica não somente a Israel, mas todo o mundo, semelhantemente a Daniel, né? E no tópico de número 3, entendendo as 70 semanas, né? Tópico número 3, entendendo as 70 semanas. A oração, ela recebe uma grande revelação. Por meio da oração, ele recebe a grande revelação. Daniel recebe várias revelações estúpidas, fortes, contundentes, né? As janelas do futuro foram abertas para ele. Que tipo de oração Daniel recebeu? Veremos então. Primeiro, a revelação sobre a pessoa do Messias, no verso 25, né? O Messias é descrito como ungido e como príncipe. A palavra ungido aqui é a mesma utilizada para Jesus, né? O Messias, ungido de Deus. Ele é o profeta e sacerdote, o rei, o cumprimento da lei dos profetas. Como príncipe, Jesus é o rei dos reis, o príncipe de paz, o rei dos reis, senhor dos senhores, o rei da glória, o salvador do mundo. Seu nascimento foi prometido no Éden a Abraão por meio de Jacó, de Moisés. Ele é o filho de Davi, o Deus forte, apontado por Isaías, que nasceria em Belém, né? Nasceria em Belém, segundo as profecias de Miqueias, né? Miqueias, a partir do capítulo 2. Né? Em segundo lugar, nós vamos ver Daniel recebe a revelação sobre a obra messiânica, né? A obra de Cristo. Né? Em terceiro lugar, Daniel recebe a revelação sobre a rejeição do Messias, no seu verso 26 do capítulo 9. Então, o Messias será morto, ele veio para morrer, ele é o Messias sofredor antes de ser o Messias vencedor. Né? Então, ele é o mais rejeitado entre os homens, ele é o homem de dores, ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, ele morreu pelos nossos pecados. Daniel recebe uma clara revelação acerca da destruição da cidade de Jerusalém. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém porque não reconheceu o tempo de sua visitação. Aí nós vamos ver que no período de Tito Vespasiano, ele cercou a cidade, destruiu o templo, dispersou o povo. Tudo isso porque o povo rejeitou o Messias. Mas mais graves consequências terão aqueles que hoje ainda rejeitam o Messias. Né? Então Daniel recebe uma revelação sobre o triunfo do Messias. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Nós vamos ver que em quarto lugar aí, dessa visão, Daniel recebe a revelação sobre o tempo do Messias e as 70 semanas, e alguns pontos que merecem destaque aí. Primeiro lugar, vejamos acerca da divisão das 70 semanas. Gabriel fala a Daniel sobre as 70 semanas que são determinadas, né? Então as 70 semanas são divididas em 3 períodos. 3 períodos de 7. Primeiro período de 7 o primeiro período de 7, segundo período de 62, e o terceiro período, 62 setes, claro, e o terceiro período é a 70ª semana, e assim temos cerca de 7 vezes 62, né, vezes 1 é igual 70. Não é? Primeiro aí, período de 70 semanas, que compreende um tempo que vai da saída do cativeiro babilônico à reconstrução de Jerusalém. O segundo período vai das 72 semanas, que descreve o tempo que vai, né, a reconstrução de Jerusalém até Jesus. E o terceiro é o período da 70ª semana, né, que acontece no tempo da morte do Messias. No segundo lugar, vamos observar o início da 70 semana. O marco da início é o primeiro período, né, é a saída da ordem para restaurar e para edificar,
Jerusalém. Flávio Josefo diz que quando o rei Ciro leu a profecia de Isaías a seu respeito, no capítulo 44, verso 28, capítulo 45, verso 13, ele mandou reconstruir o templo de Babilônia que havia sido destruído. Contudo, a ordem para reconstruir a cidade se deu em 445 a.C., no reinado de Artaxerxes. Está escrito em Neemias, capítulo 2, versículo de número 5 a 8. E, finalizando aqui, o terceiro ponto importante sobre a terceira semana, nós temos que agora a 70ª semana, propriamente dita, esta semana está dividida em 3 períodos. Né? Primeiro período, de 445 a 49, de 7 semanas de anos, que dá 396 a.C., de acordo com a ordem de Artaxerxes, lá, a restauração de Jerusalém. Em essa reconstrução, conforme o relato de Neemias, que no capítulo 2, foi angustiante. O segundo período foi de 396 a 434, que denota aí 62 semanas de ano, né, que é igual 38 anos depois de Cristo. Então, tudo tem um período da historicidade e vai se cumprindo de forma gradativa. No ano do nascimento de Cristo, foi estabelecido por meio do cálculo só em 525 depois de Cristo, né, pelo abade Dionísio, né, Dionísio Exíguo, no caso, que passou a valer no primeiro ano da era cristã, estabelecendo-se assim os conceitos antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Fator interessante e preponderante para a nossa juventude, né? Para que aprendamos todos esse conceito histórico e bíblico, né? Histórico-bíblico da nossa contextualização de fé. Né? Na contagem dos anos, a partir do século XVII, os recursos da astronomia, os novos cálculos foram feitos e chegou-se à conclusão que Dionísio havia se enganado por 4 a 7 anos, e assim a rigor do nascimento de Cristo deu-se por volta do ano 4 antes de Cristo. Desta forma, chegamos ao ministério de Cristo no período de 31 a 34 depois de Cristo. Isso de acordo com o relato bíblico que nos informa se Cristo iniciou seu ministério aos 30 anos, conforme Lucas 23, Lucas 3, versículo 23, e o terceiro período aí, a 70ª semana. Como interpretar a 70ª semana? Duas correntes se destacam nessa interpretação, e eu quero fechar aqui. Primeiro, vamos ver o entendimento dos pré-milenistas, e entende que a 70ª semana é um lapso de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o intervalo da igreja e o tempo dos gentios. Portanto, a 70ª semana é uma lacuna profética. Isso entende os pré-milenistas, né? A 70ª semana é uma lacuna profética, né, que foi adiada para o fim do mundo. Gabriel indica claramente que o Messias seria morto durante aquela semana. Né? E o segundo lugar, vejamos que o entendimento dos amilenistas acerca dessa 70ª semana, eles entendem que Cristo morreu não na 69ª semana, mas depois dela. Ou seja, a 70ª semana ocorre. A corrente, aliás, milenista não crer na chamada lacuna profética, né? Mas crê que a igreja é apenas um parênteses da história, crê que o tempo dos gentios, conforme Paulo diz no capítulo 11, versículo 25 de Romanos, Lucas também diz no capítulo número 21, versículo 24. Então, aí fazendo a distinção entre Israel e a igreja. Cristo morreu na 70ª semana, fazendo a expiação dos nossos pecados, conforme Daniel 9, versículo 26, que coaduna com Isaías 53, verso de número 8. O amilenismo crê que a 70ª semana está ligada à primeira vinda e não à segunda vinda. Isto se fala da morte de Cristo, do ungido. Contudo, no verso 27, parte B de Daniel, capítulo 9, vemos que a 70ª semana estende-se por todo o período da dispensação da graça, visto que a morte do ungido até o aparecimento desolador do anticristo. Isso se diz da 70ª semana de Daniel. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue trabalhando nos vossos corações. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.